Bem-vindos novamente ao nosso canal. Aqui quem fala é Alan Duarte, do canal Saúde com Ozônio. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o professor Willy. Ele vai contar um pouco mais da história dele com o ozônio e vai explicar para a gente qual que é a real funcionalidade do ozônio na vida das pessoas. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado por esse convite e eu fico à disposição aqui para poder participar deste canal. E antes queria mencionar apenas a minha formação. Eu sou físico da graduação e da pós-graduação. Eu acabei fazendo o doutorado em física de plasmas e praticamente isso é o que me traz dentro do ozônio todo esse histórico que venho trabalhando já há mais de 20 anos. Então essa experiência é o que eu posso lhes transmitir hoje através do Alan e as curiosidades que ele tem. Que bom. Professor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor o ozônio aqui no Brasil ele ainda não é muito difundido, tá? Porque a gente sabe que o ozônio é uma coisa ampla, tá? Eu gostaria que o senhor dissesse para o nosso seguidor qual foi o seu primeiro contato com o ozônio e por que você hoje identifica que o ozônio é uma solução que vai atuar em várias frentes da vida do brasileiro, por exemplo, na saúde, na alimentação e no lazer também. Eu gostaria que o senhor iniciasse com essa informação, por gentileza. Antes de iniciar, eu acho que é interessante falar sobre as propriedades físicas e químicas que tem o ozônio. É através dela que nos traz todo este benefício. Sim. Então, é importante saber que o ozônio é um oxidante, assim como o cloro também é oxidante, o peróxido é um oxidante, e sabemos que a ultravioleta também tem umas funções de que causa desinfecção. Então, dentro de todo esse contexto, nós hoje em dia temos o que se chama processos oxidativos avançados. Dentro destes processos oxidativos avançados, conhecemos ozônio, conhecemos peróxido, conhecemos ultravioleta, e todos estes processos oxidativos avançados estão trazendo muito benefício para os sistemas de tratamento de água e de efluentes. Então, e tem um benefício bastante grande atrás disso aqui. Por quê? O efeito residual destes processos oxidativos avançados, quando se compara com elementos como o cloro, é praticamente inativo. Então não tem efeito residual que pode estar prejudicando a saúde e o meio ambiente. Isso eu acho que é muito mais importante que todo o que nós temos dentro do contexto da prevenção da saúde. Então, nós podemos analisar ozônio aplicado no sistema do meio ambiente, iniciando pelo tratamento de água, tratamento de efluentes. E, hoje em dia, sabemos de que também se está utilizando ozônio para tratamento de ambientes, onde nós conseguimos degradar odores, bolores, e isso traz um benefício bastante grande, inclusive na indústria alimentícia. Então, podemos, quem sabe, segmentar de uma forma mais apropriada e dividir um pouco todo o que tem o benefício de ozônio. Podemos falar da medicina, podemos falar da odontologia, da medicina veterinária, nos sistemas de tratamento de água e efluentes, processos de alimentos que hoje em dia estão à tona por causa dos agrotóxicos, então nós conseguimos, através do ozônio, degradar agrotóxicos. São trabalhos científicos que estão sendo feitos nas universidades brasileiras e lá nos Estados Unidos isso aqui já foi aprovado desde 2001. Então o ozônio já se utiliza em processos de alimentos nos Estados Unidos oficialmente, devido a que não tem efeitos secundários, assim, efeitos residuais do ozônio. Então ele traz um benefício bastante grande quando se fala de alimentos. E ainda temos hoje em dia a aplicação na agricultura. Na agricultura se está utilizando desde a fumigação de sistemas de silos e em diferentes grãos. Então, isso aqui ainda está crescendo. Nós já temos, se pode mencionar assim, alguma pequena solução frente aos agrotóxicos que nós temos hoje em dia nos alimentos. Certo. Professor, uma dúvida que o nosso seguidor sempre traz para a gente, por exemplo, na questão do ambiente. O ozônio ele é um gás. Teoricamente, o gás tóxico que poderia fazer algum problema. Essa é a dúvida que traz. Mas a gente sabe que os geradores de ozônio, que
usam para tratar o ambiente, ele tem uma propriedade que vai eliminar fungos, bactéria. Nesse sentido, a pessoa quando tem o equipamento na casa dela, ela precisa se preocupar com essa questão nociva para a saúde? Ou isso já tá superado? O ozônio, por ser um oxidante, nós não podemos inalar, porque o nosso sistema respiratório não tem defensas de antioxidantes. Certo. Então, devido a isso, quando se aplica ozônio num ambiente, não se deve ter pessoas nem animais presentes, certo. Inclusive plantas, porque as plantas também sofrem a toxicidade com excesso de ozônio. Sim. Uma pequena quantidade de ozônio pode até trazer benefício na eliminação de fungos nas plantas, isso já foi verificado também, mas o excesso de ozônio faz mal para todo o sistema vivo praticamente. Isso tem que ser muito bem regulado, né? Hoje, quando a gente diz no ambiente, por exemplo, existe uma concentração máxima que você pode utilizar. Isso é um parâmetro ou é de acordo com o tamanho do ambiente? Como é que funciona essa relação? Segundo as normas técnicas que existem nos Estados Unidos, e aqui também temos algumas normas que se estão adequando, a concentração de ozônio permitida no espaço de trabalho é de 0,1 ppm. O que seria isso? Porque a gente fala no termo técnico, né? O seguidor ele precisa entender de forma bem prática o que para ele vai funcionar, por exemplo. Quando se fala 1 ppm, significa uma molécula de ozônio em 1 milhão de outras moléculas. De oxigênio? De oxigênio, de ar. No ar, geralmente, temos mais nitrogênio. Sim. É 80% quase de nitrogênio e 20% de oxigênio. Sim. Então, dentro desse contexto, uma molécula de ozônio em 1 milhão equivale a 1 ppm. Essa é uma concentração alta para estar inalando. 0,1 ppm, é dizer, uma molécula de ozônio em 10 milhões de moléculas de oxigênio, nitrogênio e outras que estão no ar, é o limite permissível para poder estar inalando. Então hoje, por exemplo, eu poderia utilizar um purificador ou até mesmo um ar-condicionado com esse limite de concentração que não seria nocivo, né? Pelo contrário, traria benefício para quem estivesse naquele ambiente. Está correto esse pensamento? Exatamente. Se o equipamento tem um sistema de controle que permite se desligar nessa concentração de ozônio, aí seria a forma correta de estar utilizando. Mas, geralmente, os equipamentos que se utilizam em ambiente, quando, por exemplo, eu quero higienizar esta sala, eu vou retirar todo mundo porque a concentração que eu preciso para higienizar tem que ser alta. Então, às vezes já escutei de que colocaram um gerador de ozônio para tirar os odores numa clínica veterinária e esqueceram de tirar o cachorrinho. Sim, aí, então, com certeza, aí ele vai ser tóxico para esse cachorrinho. Com certeza. Então, isso aí tem que evitar. Não se pode aplicar. Se eu quero fazer uma higienização, certamente eu quero colocar uma concentração mais alta. Esse valor de 0,1 ppm é o limite permissível para poder inalar. Mas com esse valor, eu vou causar desinfecção? Sim, eu vou causar desinfecção. Só que vai ser uma desinfecção bastante leve. Então, dependendo do local onde eu estou aplicando, então as concentrações têm que ser muito maiores. Entendi. Então, às vezes se vê equipamentos que estão funcionando nos banheiros de aeroportos, coisas desse tipo. Esses sistemas têm que ter controle do excesso de ozônio. Até porque a rotatividade é alta, né? A pessoa que vai num toalete, no banheiro, no aeroporto, em qualquer ambiente que seja aberto, né? Espaço aberto, a pessoa vai lá, fica geralmente por máximo 10 minutos, então teoricamente tem essa relação, né? de concentração e tempo de exposição. Exatamente, você falou um outro parâmetro que é o tempo. Quando eu aplico ozônio num local, eu preciso saber qual é a concentração e quanto tempo eu vou aplicar. Eu quero fazer a coisa mais rápida, então a concentração tem que ser mais alta. Ser maior, né? Em alguns casos eu não posso aumentar essa concentração. Por exemplo, estão utilizando na higienização de carros. Sim. Na higienização de carros se utiliza uma concentração baixa.
O que acontece se eu utilizo concentração alta? Todas as borrachas do meu carro vão se degradar. Exato. Então, em função disso, eu não posso abusar da concentração. Então, os sistemas de aplicação, em cada aplicação, em cada processo, tem que ter as doses necessárias. Não se pode colocar à vontade. Eu quero fazer mais rápido. Não existe fazer mais rápido. Eu vou estragar outras coisas. Uma preocupação, Wilfredo, no nosso canal Saúde com Ozônio é sempre passar informação de qualidade. Por isso que é um prazer imenso para nós ter você aqui, porque eu posso dizer na minha experiência pessoal, eu conheci o ozônio através do Dr. Coimbra, que é um grande parceiro seu também. Tá? E você também foi uma das pessoas que me apresentou o ozônio, hoje como eu conheço, já tem um tempo que eu tenho essa experiência, e de lá, desse tempo para trás, não só eu como as pessoas que assistem o vídeo, tenho certeza, elas foram introduzindo o ozônio na vida delas. Por exemplo, a primeira atitude que eu tive em relação ao ozônio foi comprar um ozonizador para usar em casa, principalmente em alimentos. Por quê? Hoje a gente sabe que a utilização no agronegócio do agrotóxico é muito grande para você ter esse volume que precisa produzir e alimentar toda a população mundial. E isso precisa existir. Tem, claro, as normas técnicas que regem essa área, mas precisa ter. E uma forma da gente consumir um alimento menos nocivo, com mais qualidade, é utilizando o ozônio. Então eu acho que as pessoas que puderem ir para essa área e estudar um pouco mais, entender como é que funciona esse aparelho, para adquirir um para usar em casa seria ideal para que você tenha uma alimentação melhor. Nesse sentido, para utilizar em alimentos, né, no dia a dia, tanto folhas, quanto vegetais, quanto até proteína animal, como que seria a atuação do ozônio? Quando se trata de alimentos, eu tenho que utilizar concentrações baixas, porque se utilizo concentrações altas, eu vou degradar o poder alimentício do alimento. Por exemplo, quando se trata de uma alface, temos uma máquina que funciona com ar ambiente, cuja concentração é bastante baixa. O tempo de uso para lavar alface é de 5 minutos. O que acontece se eu utilizo mais tempo? A alface vai mudar de cor. Eu posso estar mudando até o sabor dos alimentos. Quando se trata, por exemplo, de alimentos que têm vitamina C, o ozônio, por ser um oxidante, degrada a vitamina C. Agora, certamente, tem doses adequadas para fazer esse processo. Geralmente, em alimentos se utiliza doses baixas. Quando se lava a alface com ozônio e você seca, você pode guardar esse alface por até 10 dias na geladeira. E ele vai ficar ainda naquele estado crocante. Você que está vendo o vídeo aí, presta atenção. Então são 10 dias que o alface pode ficar na geladeira. Sim. E como que eu conservaria ele? A vácuo, não precisa? Secado. Seco. E colocado na geladeira. Coloca dentro um saco plástico, cobre ele. Você que vai na feira aí, já sabe, compra aí a quantidade de alface para a semana inteira. Se você tiver o gerador de ozônio, faz a higienização com ozônio e utiliza essa dica aí, que já economiza um pouco de dinheiro também. Sim, isso já se está utilizando, não é mais novidade. Tem as indústrias que fazem alimentos minimamente processados, já utilizam o ozônio para fazer a higienização disso aqui. Então isso é o que se está verificando. Certo. Então, em casa, se pode utilizar um equipamento pequeno, caseiro, onde se consiga lavar os alimentos, se seca os alimentos e se guarda na geladeira. Agora, além de fazer esse processo de desinfecção, porque quem apodrece são as bactérias que ficam no alimento. Então, nós estamos degradando essa quantidade de bactérias, nós não estamos eliminando. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, assim, não, tem que matar tudo. Matar tudo, depois você mata o alimento também. Exato. Então, esse é mais ou menos o processo. Então, já está funcionando e já tem muitos utilizando no mercado. Não? Então, inclusive alimentos que têm, tipo amendoim, castanha de Pará, são muito propensos a ter, por exemplo, micotoxinas. Estas micotoxinas são degradadas com ozônio. Lógico, se eu coloco muito ozônio nestes alimentos, ele vai ficar com
sabores diferentes. Vai mudar Então, a composição. as doses são baixas, o tempo de contato é curto, não dá para estar fazendo à vontade. Alguém que escuta diz, não, eu falei uma mentira porque o meu alimento está totalmente com sabor diferente. Então, tem as doses adequadas para tudo isso aqui. Assim como quando se utiliza em ozonioterapia, cada dose para cada paciente é específico, nos alimentos também tem essa função.